Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai começar a geometria analítica, propriamente dita, né? Que é o curso Vetores de Geometria Analítica, a primeira parte vetores. A geometria analítica por si só começa aqui, nas equações da reta, seção 2.2. Nessa sessão de vídeos a gente vai ver as equações da reta e aplicar alguns exemplos, né? Para poder entender melhor a aplicabilidade numérica, né, dessas equações. Existem três equações da reta em VGA. Elas são a equação vetorial, as equações paramétricas e as equações simétricas. Então vamos ver a formulação dessas equações aqui e aí depois a gente aplica exemplos, né? Para desenvolver essas três equações, essas três formas de equações, beleza? Bom, a primeira delas que a gente vai ver é a equação vetorial. Para entender a equação vetorial, antes disso a gente tem que ver a definição de vetor diretor. O que seria um vetor diretor de uma reta? Bom, você tem uma reta R, certo? Dada, qualquer no espaço. O que seria um vetor diretor de R? Um vetor diretor de R é qualquer vetor que seja paralelo a essa reta. Então você tem uma reta R. Qualquer vetor paralelo a essa reta é um vetor diretor. Esse nome é porque ele realmente dá a direção dessa reta, né? Ele dá a direção. Aqui está a reta R, qualquer vetor paralelo dá a direção dessa reta. Nesse caso, ele é chamado de vetor diretor. Desse modo, nessa definição, uma reta R, ela tem infinitos vetores diretores, né? Qualquer vetor que você pegar paralelo a ela é um vetor diretor, certo? Bom, a gente entendendo essa definição, vamos para a formulação da equação, certo? Então, bora lá. Considera uma reta R fixa, você fixa uma reta R qualquer, e aí a gente precisa equacionar essa reta. Para equacionar essa reta, eu preciso somente de dois elementos dessa reta. Um ponto dessa reta, um ponto A que pertence a essa reta, e um vetor diretor. Bom, por que, geometricamente falando e intuitivamente, porque eu preciso somente de um ponto da reta e de um vetor diretor da reta para equacionar essa reta? O ponto nessa equação, ele tem a função de a gente entender a localização dessa reta. Então, o ponto nos dá a localização da reta no espaço. E, por sua vez, o vetor diretor nos dá a direção dela, como ela se inclina no espaço. Então, se eu sei a localização dessa reta no espaço, dada através do ponto, e a direção dela através do vetor diretor, eu tenho essa reta bem definida. Então, basta somente isso. Se eu conheço um ponto da reta e um vetor diretor da reta, eu consigo equacionar essa reta. Essa é a interpretação geométrica disso. A gente tem uma reta R, aqui um ponto A dessa reta, e R, vetor diretor, certo? Bom, a partir disso, dados esse ponto e o vetor diretor, vamos equacionar essa reta. Como isso é feito algebricamente? Bom, a gente vai descrever os pontos X dessa reta, um ponto X qualquer. Então você pega um ponto X qualquer dessa reta, pertencente a ela. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: quando que o ponto X pertence a essa reta? Comparando, utilizando esses elementos X, A e R. Quando que X pertence a essa reta? A resposta é, olha só, X vai pertencer a essa reta R quando o vetor AX for paralelo ao vetor diretor R. Faz sentido, né? Certo? Porque se o ponto X estiver fora da reta, o vetor AX não vai ser paralelo a R. Então, o ponto X pertence à reta se e somente se o vetor AX for paralelo ao vetor R, que é o diretor. Ou seja, isso ocorre se e somente se o vetor... Opa, deixa eu acertar aqui. Se e somente se o vetor AX é paralelo ao vetor diretor R, certo? Bom, aí a gente já está caminhando para a equação dela. Bom, agora vamos analisar esse paralelismo. Paralelismo é uma relação geométrica.
AX é paralela a R. Como que eu interpreto essa relação geométrica algebricamente? Lembra lá, dois vetores são paralelos quando? Um vetor AX é paralelo ao vetor R quando? Algebricamente, quando eles são múltiplos um do outro. Quando AX é múltiplo de R. Ou seja, quando o vetor AX é igual a alfa é um número real, vezes o vetor R, onde alfa é um número real qualquer, certo? Bom, com isso a gente já passou para o algébrico. Agora, falta pouco para a gente chegar até a equação vetorial. Para chegar à equação vetorial, a gente quer descrever que forma tem os pontos x dessa reta. E aí a gente vai trabalhar com essa igualdade aqui. Olha só. AX, eu vou desenhar essa interpretação aqui, ó. Fazer a representação geométrica dessa equação. AX está aqui, certo? O que a gente está dizendo nessa equaçãozinha aqui é que o vetor AX é igual a alfa R. Concorda? Certo? Nesse caso, eu vou isolar esse ponto x. Isso pode ser escrito como soma de ponto com vetor. Ou seja, o ponto x vai ser igual a o ponto A mais o vetor alfa R. É a soma de ponto com vetor. Ou seja, isso é equivalente a dizer que o ponto x vai ser igual a mais alfa R. Escrever isso é equivalente a escrever isso. Aqui a gente está desmembrando em soma de ponto com vetor. Ou seja, x é igual a mais alfa R. Onde alfa é um número real. Aqui, sem perceber, a gente já caiu na equação vetorial dessa reta R. Olha só, ela tem essa forma aqui. Essa aqui é a própria equação vetorial da reta R. Então, essa aqui é a equação vetorial. Certo? Bom, pode parecer estranha a maneira da escrita dela, mas a gente vai interpretar ela de uma maneira bacana através de exemplos e tal. Mas antes da gente ir para as outras equações, as paramétricas e assimétricas, vamos entender como se comporta essa equação aqui. Olha só, eu peguei uma reta R, A é um ponto dessa reta e R é um vetor diretor. Percebam que A e R definem essa reta, definem essa equação. Por quê? O alfa aqui é um parâmetro nessa equação, ele é um número real. Existe uma ideia de movimento nessa reta. Qual é? A é um ponto fixo e R é um vetor diretor fixo, certo? Qual é a ideia de movimento nessa reta? À medida que eu vario esse parâmetro alfa, que é um número real, né? Ele percorre todos os números reais, à medida que eu vario alfa, esse ponto x percorre a reta. Ou seja, à medida que o alfa percorre os reais, o ponto x percorre a reta. Só para ter uma ideia, olha só, se eu pegar o alfa igual a 0, x é igual a A. Então, eu vou estar sobre o ponto A aqui. Se eu pegar o alfa igual a 1, eu vou ter A mais R. Ou seja, se soma A mais R, o ponto x vai estar para cá. E aí, desse modo, a gente vai perceber o seguinte, que se alfa for positivo, o x vai estar percorrendo esse lado direito, favorável ao sentido do vetor, certo? Então, à medida que alfa percorre os reais positivos, o x vai percorrer esse lado direito, a direita de A aqui. E se alfa for negativo, o x vai percorrer a esquerda, certo? Ou seja, à medida que alfa for percorrendo os reais, 0, 1, qualquer número real que você tomar, né, ele é o parâmetro, né? A gente chama esse alfa de parâmetro. À medida que ele percorrer os reais, o ponto x vai percorrer essa reta. Dessa maneira, essa equação se comporta. Essa é a ideia de movimento dela. Tá? Aí a pergunta que adicional, só para fechar, que a gente faz é a seguinte. Essa reta R é uma reta fixa no espaço e bem definida. A pergunta é, essa equação que eu considerei é a única equação vetorial dessa reta? A resposta é não. Quantas equações vetoriais dessa reta existem? Infinitas. Por quê? Porque eu posso pegar qualquer ponto da reta e qualquer vetor diretor. Se eu pegasse um outro ponto B da reta e um outro vetor diretor S, aqui, de menor comprimento ou sentido contrário, eu ainda estaria equacionando a mesma reta. Ou seja, uma mesma reta tem infinitas representações,
certo? Ou seja, às vezes você tem duas equações vetoriais distintas representando uma mesma reta. Depois a gente vai falar com mais detalhes sobre isso, beleza? Aqui a gente fecha a parte da equação vetorial. Nos próximos vídeos a gente vai ver as equações paramétricas e simétricas.